Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje, dando sequência à nossa aula de efeitos térmicos em reatores, nós vamos conversar sobre as características térmicas operacionais dos reatores Batelada. Bora lá! Dentro do estudo de caso dos reatores Batelada, nós vamos considerar o reator que é apresentado nessa figura abaixo. Esse reator tem aqui uma região de alimentação, que a gente consegue ver aqui no ponto 1, uma região onde é carregada a mistura reacional, uma região de descarga, onde a gente consegue retirar os produtos, representado aqui por esse ponto 2. Ele é um reator encamisado, por onde passa um fluido de troca térmica. Dentro dele a gente teria um sensor de temperatura, e aqui na região externa a gente teria algum sistema de controle de temperatura. É um reator batelado, encamisado, com característica de operação típica desse tipo de equipamento. Para descrever esse reator que a gente acabou de olhar, a gente vai precisar de basicamente dois grupos de equação. Antes a gente resolvia o reator batelado utilizando apenas uma equação, que era a equação do balanço material. Agora essa equação passa a não ser mais a única necessária. A gente vai precisar das informações relacionadas com o balanço de energia. Isso acontece por quê? Porque a equação de desempenho do nosso reator, que a gente já está habituado para o reator batelado, seria 1 sobre V, variação do número de mols do componente I em relação ao tempo, é igual ao coeficiente estequiométrico do componente I vezes a taxa. Só que agora a taxa deixa de ser função apenas da composição representada aqui pelo NI e passa a ser também uma função da temperatura do nosso sistema. Então, por conta dessa característica, precisaríamos de uma equação que solucione esse efeito de temperatura, e essa equação será o balanço de energia. Aqui também é importante lembrar que para os casos dos reatores que são operados a pressão constante em processos isotérmicos, e em processos não isotérmicos também, a gente pode determinar o volume final desse nosso reator como uma função das temperaturas de operação. E essa função está relacionada com aquela equação de expansão de volume que vimos na unidade 1. Vocês devem recordar que lá, quando apresentei essa equação, eu falei, por estarmos tratando apenas de sistemas isotérmicos, a gente vai considerar que a temperatura é igual à temperatura inicial, e a equação vai ser volume igual ao volume inicial, que multiplica 1 mais epsilon vezes a conversão. Agora, a temperatura não vai ser mais constante, então, quando utilizarmos dessa equação, precisaríamos considerar os efeitos de correção relacionados com a variação da temperatura entre a temperatura final e a temperatura inicial do nosso sistema. Então vamos passar a ver como a gente vai correlacionar o nosso balanço de energia. A gente já entendeu, já viu que a gente tem o balanço de massa, e o balanço de massa agora precisa da equação do balanço de energia para resolver aquele problema com a temperatura. Para isso a gente vai considerar que a entalpia que a gente precisa calcular, na aula anterior a gente viu que o calor, o termo de Q, era uma entalpia final menos uma entalpia inicial. O que a gente vai considerar, então, efetivamente, para realizar o cálculo, é que a entalpia apresenta contribuições correlacionadas com os calores sensíveis e com os calores de reação. E dessa forma a gente pode escrever que Q vai ser o integral da temperatura inicial à temperatura final de ms Cp dt, onde ms é a massa total do sistema, Cp seria uma média das capacidades caloríficas por unidade de massa dos compostos envolvidos na transformação química que estamos estudando, e dt é a derivada da temperatura do sistema. E uma integral que vai da extensão de reação inicial até a extensão de reação final, do ΔH de reação, que multiplica essa derivada das extensões de reação. Então, com base nisso, a gente tem os termos entálpicos correspondentes à parte sensível e à parte de calor de reação, aqui representados. Nosso passo agora é ver como solucionaremos esse problema específico. Bora lá ver como é que a gente vai fazer isso. A gente sabe que a entalpia é uma função de estado. A solução daquela integral que a gente viu na equação anterior, ela independe do caminho seguido na resolução. E a gente pode observar isso aqui nessa figura, que plota aqui temperatura e extensão de reação. E a gente consegue observar que se a gente seguir esse caminho 1, ou tomarmos o caminho 2 seguido do caminho 3, nós partimos do mesmo ponto inicial e chegamos ao mesmo ponto final. Então podemos nos utilizar dessa transformação para assim garantir que a gente tenha um método passível de cálculo que solucione o nosso problema. É com base nessa função de estado que a gente está considerando aqui que iremos solucionar os nossos problemas para cálculos entálpicos.
Então o que a gente vai fazer basicamente é seguir o caminho que é apresentado pelas rotas 2 e 3 da figura anterior, e com base nisso a gente pode escrever que o calor é igual ao ΔH de reação na temperatura inicial, que multiplica a extensão final menos a extensão inicial de reação, mais a integral que vai da temperatura inicial à temperatura final, dessa massa daqui da minha mistura, né, média da minha mistura, que multiplica esse CP médio aqui da minha mistura, multiplica a variação da temperatura aqui, o dt que está sendo integrado. Nessa equação, um valor positivo para o calor de reação denota uma reação endotérmica e, obviamente, um valor negativo reportará uma reação exotérmica. Como normalmente a gente tem que as taxas de reação são expressas em parâmetros molares, é muito mais interessante que eu escreva esse termo aqui representado como um termo mássico com bases molares. Tá? Para fazer isso, eu vou fazer a mesma integral da temperatura inicial à temperatura final, só que eu vou representar isso como um somatório em I do número de mols do componente I multiplicada pela capacidade calorífica, pressão constante do componente I. E essa capacidade calorífica que está aqui apresentada é a capacidade calorífica molar, que é a que encontramos tabelada aí para a grande maioria dos livros desse tipo de dado. Passando para o outro termo da nossa expressão, a gente tem que a troca de calor seria definida como a integral da taxa de troca de calor em relação ao tempo, ou seja, Q seria igual a integral de Q dt, e Q pode ser escrito como UAH, que multiplica a temperatura de referência aqui da camisa menos a temperatura do sistema. Nessa equação, conforme vocês devem estar habituados, U seria o nosso termo do coeficiente global de troca de calor, e o AH seria a área de transferência de calor. Com isso, a gente consegue juntar essa expressão que obtivemos aqui, que está aqui apresentada, com as expressões anteriores para os termos sensíveis e os termos de reação, de forma que a gente chega a essa integral de 0 a t, de UHT asterisco menos t dt, que é igual ao menos ΔH de reação na temperatura de referência, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que multiplica aqui o número de mols do nosso reagente limitante vezes a conversão desse reagente, mais um somatório em I de NI, integral da temperatura inicial à temperatura final de Cp de I dt. Essa é a equação geral, tá, que a gente vai solucionar para o nosso problema, para a resolução do nosso sistema. Dentro das aplicações possíveis, né, para essa equação, ela é muito mais interessante quando escrita na norma diferencial. E é isso que eu vou fazer aqui. Aquela derivada de tempo que a gente tinha aqui, a gente vai passá-la para o outro lado, de forma que a gente vai ficar com o OH, que multiplica T asterisco menos T, é igual ao menos ΔH de reação sobre o coeficiente estequiométrico, que multiplica o número de mols do reagente limitante, multiplicado aqui pela derivada da conversão do reagente limitante em relação ao tempo, mais um somatório em I, de NI Cp de I, que multiplica a derivada da temperatura em relação ao tempo. A gente tem que, pela definição de taxa de reação, a gente pode escrever que o número de mols do reagente limitante dividido pelo coeficiente estequiométrico desse reagente, vezes a derivada da conversão em relação ao tempo, seria igual à derivada da extensão de reação em relação ao tempo, que é igual, por sua vez, à taxa de reação vezes o volume. Com isso, a gente pode escrever a equação nesse formato aqui apresentado, tá? Que é o AH, que multiplica a temperatura da camisa menos a temperatura do sistema, é igual ao ΔH de reação à temperatura zero, vezes a taxa vezes o volume, mais o somatório em I de NI Cp de I, derivada da temperatura em relação ao tempo. Essa equação aqui é a equação para a operação não isotérmica do nosso reator, ou seja, a equação que utilizamos para dimensionar esse tipo de equipamento em escala industrial. Todas as equações que eu apresentei aqui nesse slide, no slide anterior, no slide 7, são representações que definem o balanço de energia para o reator batelada. O uso de um em detrimento de outra está relacionado com a característica do dado que a gente possui para a resolução do nosso problema. Então é com base na característica do dado que possuímos que nós vamos desenvolver e utilizar uma determinada relação em detrimento de outra. Essas equações que a gente acabou de ver, tá, especificamente falando ali daquela última que a gente olhou, elas podem ser estendidas para os casos de operação adiabática, que são aquelas operações onde a troca de calor, o termo Q seria igual a zero,
ou para operações isotérmicas, que são as operações que estudamos durante toda a nossa primeira unidade e para as quais a gente tem a mesma temperatura em todo o processo. Escrevendo a equação para a operação adiabática, a gente chega aqui zero, né, aquele termo UAH, T asterisco menos T vai ser igual a zero, e a gente fica aqui com variação de temperatura ocorrendo no nosso sistema tem característica única e exclusiva de origem da variação entálpica decorrente da ocorrência da reação química. Trocando isso em miúdos, o que é que isso significa? Todo o calor que porventura uma reação exotérmica libere é responsável por aumentar unicamente a temperatura do meu sistema, obviamente correlacionado aqui com a característica, né, de absorção de calor que o nosso sistema tem aqui representada pela sua capacidade calorífica. Já no caso da operação isotérmica, o que a gente tem é que essa variação de temperatura no tempo será zero. Entretanto, a nossa camisa, aqui representada pelo termo UAHT asterisco menos T, ela tem que ser suficientemente capaz de manter e ser equivalente, claro, a todo o calor liberado pela nossa reação química, representado por esse termo aqui de calor de reação. Então, temos aqui as equações da operação não isotérmica, que acabamos de ver no slide anterior, da operação adiabática e da operação isotérmica para o reator batelada. Existem já no canal exemplos disponíveis para essa operação, inicialmente tratando aí um reator batelada não isotérmico, tá? Para que vocês vejam a aplicação específica dessa equação dentro de uma operação de um equipamento aí mais aproximada. Dentro desse mesmo exemplo, eu resolvo esse mesmo caso com um tratamento para uma operação adiabática, para que vocês entendam e compreendam a diferença de tratamento que a gente tem e a resposta que esse efeito traz sobre a variação da temperatura do nosso sistema. O card desse vídeo vai estar linkado aqui nesse slide para que vocês vejam e assistam lá de acordo com a necessidade. Então, pessoal, agora que vimos todo o nosso equacionamento, espero que tenha ficado claro a aplicação aí do reator batelada. É o primeiro reator que a gente vê com esse comportamento não isotérmico. Junto com essa aula, eu estou liberando um exemplo onde a gente resolve um reator batelada não isotérmico com auxílio do software MATLAB, utilizando aquelas estruturas de funções do tipo OD45 que a gente utilizou aí ao longo de toda a nossa primeira unidade. Espero que tenha ficado claro. Caso de dúvidas, vocês sabem onde me encontrar, estamos aqui as formas de contato. A gente se encontra então na próxima aula da nossa disciplina. Até lá!